Quem anda no meio de cobras precisa ter sempre um antídoto no bolso. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe, a edição de número 32 desta quarta-feira, 29 de março de 2023. Políticos deviam ser como cristais, claros e transparentes. Alguns querem simular a imagem de um cristal, mas quando eles não são verdadeiramente cristais, eles acabam trincando. Foi o que aconteceu com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ontem ele chegou muito sóbrio, com imagem de homem probo, não é? Dono da verdade, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Hoje, ele está sendo mais uma vez confrontado e desmascarado. Vejam essa matéria. Documento mostra que Dino foi avisado pela PF antes do dia 8 de janeiro. A gente sabe de tudo o que aconteceu naquele dia, mas é preciso ter provas. O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, expôs hoje, na quarta-feira, numa rádio de São Paulo, a Jovem Pan, eu não tenho problemas em falar, um documento que mostra que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi avisado pela Polícia Federal um dia antes sobre o risco dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, que aconteceu em 8 de janeiro. Segundo o deputado, o texto comprova que o ministro sabia sobre os ataques. O ofício, o documento oficial, é assinado pelo delegado Andrei Augusto Passos de Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal e endereçado ao ministro. O texto difere das declarações que Dino proferiu na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Na ocasião, o ministro disse que não foi avisado com antecedência sobre os atos. Tudo vai se mostrando, pessoal, um claro teatro montado como uma arapuca para pegar inocentes. A gente precisa cobrar dos deputados a CPMI, porque o Rodrigo Pacheco fica empurrando para frente, diz que vai ler na segunda semana de abril, mas a gente, se não cobrar, se não ficar acompanhando, se não apoiar o trabalho desses deputados, que, aliás, ontem, se prepararam para a oitiva do ministro da Justiça. Mas ele, com aquela arrogância e com o sarcasmo que lhe é peculiar, tentou derrubar todos com arrogância, né? Mas ele está muito chamuscado. E se essa CPI sair como a gente espera, certamente o nome dele vai ficar muito implicado na responsabilidade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Vamos seguir aqui. Rodrigues alertou ao ministro sobre ações hostis e danos contra prédios públicos, como ministérios, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e possivelmente outros órgãos, como o TSE, a sede do TSE. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança, argumentou o diretor-geral da PF até aquele instante. Eles tentam, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagem, tomar o poder nesta capital federal. Olha, quem participou e eu acompanhei como jornalista o acampamento lá de Brasília, em nenhum momento eu vi aquele pessoal que estava acampado lá planejar qualquer ataque. Eu passei lá com esse pessoal, conversando com as pessoas, as famílias que estavam lá acampadas, do dia 5 até o dia 15 de novembro. E fazia relatos, sobre o que eu estava vendo ali, assim como acompanhei também o acampamento aqui em Fortaleza. Esse pessoal certamente não teria condição e nem teria ímpeto para fazer esse tipo de ataque que foi feito. É preciso a gente cobrar a instauração dessa CPI. Temos que forçar uma barra em cima dos deputados para eles continuarem insistindo e expondo, a subserviência do presidente do Senado ao Palácio do Planalto. Temos que mostrar isso. Por fim,
A PF recomendou que o ministro impedisse o trânsito dos veículos citados para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo, como o que aconteceu em 12 de dezembro, quando manifestantes tentaram invadir a sede da PF. Vocês lembram que teve um tumulto antes, né? Que eu até cheguei a alertar o pessoal: não vão, fiquem no acampamento, aquilo lá é uma armadilha. A gente avisou. Cerca de 2 horas depois de receber o documento da Polícia Federal, Flávio Dino oficiou ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pedindo somente o bloqueio da circulação de ônibus de turismo nos perímetros entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes. Por esses motivos, o Kim Kataguiri disse que pretende denunciar o ministro por crime de responsabilidade ainda no dia de hoje. E tem que assim ser feito. Vamos dar parabéns a quem merece os parabéns no trabalho parlamentar. E todos os outros deputados têm que dar suporte a este deputado do União Brasil. E outro parlamentar que está em destaque na mídia, pessoal, por conta do nome dele envolvido numa trama em que ele seria alvo de traficantes do PCC, de criminosos, assassinos profissionais do PCC, é o senador Sérgio Moro. Hoje, ele e senadores governistas bateram boca na CCJ do Senado. Parlamentares debatiam sobre o projeto de lei que limita a contratação pelo poder público de pessoas condenadas por crimes. É muito engraçado, né? Quando eles querem promover um concurso público, eles exigem ficha limpa dos candidatos. Mas quando é para um político, né, ou uma outra pessoa qualquer apadrinhada por políticos, ocupar um cargo importante em qualquer órgão ou empresa pública, pode ter ficha criminal. O STF, a gente sabe, vem passando um lustro, né, na folha corrida de vários políticos, exatamente para poder permitir que eles voltem a atuar, como fizeram anos atrás. Mas enfim, vamos lá para essa confusão de hoje. Senadores da base do governo Lula bateram boca com Sérgio Moro, União Brasil, nesta quarta, durante uma sessão da CCJ no Senado. Os parlamentares discutiam um projeto de lei de autoria de Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo, né, que limita a contratação pelo poder público de pessoas condenadas por crimes. Líder do governo no Senado, Fabiano Contarato, que é lá do PT do Espírito Santo, né? Portanto, tem uma rivalidade ali justamente com o Marcos Duval. Os dois, inclusive, foram os vencedores na eleição de 2018 e vão concorrer, provavelmente, nas eleições de 2026. Vamos lá, o Fabiano Contarato puxou os questionamentos ao juiz ao dizer que a restrição deveria ser aplicada apenas aos casos em que os processos tiverem transitado em julgado. Contarato aproveitou para disparar contra Moro e lembrar da prisão de Lula por 580 dias em processos que mais tarde tiveram decisões anuladas pelo STF. Se tem uma pessoa responsável no país pela anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz, que não soube se portar como juiz. Moro e o Contarato continuaram batendo boca ao longo da sessão. E ele respondeu, né? O Moro respondeu. Disse que foi eleito senador para defender pautas e não foi para lá para discutir a Operação Lava Jato. Agora, eu repudio as palavras ofensivas de Vossa Excelência contra a minha pessoa. Eu não vou falar aqui do roubo da Petrobras, de 6 bilhões de reais, nos governos do PT, o seu partido. Eu não vou falar aqui que a condenação do presidente da República foi feita não só por mim, mas por 3 juízes de Porto Alegre, por 5 juízes no STJ. E a anulação depois foi por motivos formais. Ninguém declarou o presidente inocente. Olha, pessoal, o que está acontecendo, na verdade, é que esse teatro está ficando cada vez mais evidente, né? Eles querem levantar o moral do Moro porque a maior ameaça ao 9 dedos é a presença do Jair Bolsonaro no Brasil. Ele está voltando amanhã. E para vocês terem uma ideia de como o medo é grande, né? Eles até proibiram que o presidente Bolsonaro saia como qualquer passageiro pelo saguão principal do aeroporto de Brasília. Eles querem que ele saia por uma
um portão lateral e que ele vá direto embora para casa. Ele, na verdade, vai direto para o escritório do PL lá em Brasília. Vai ser recebido pelo Braga Neto, pelo Valdemar Costa Neto, pela Michele Bolsonaro e pelos partidários políticos, né? Mas é claro que vai ter gente na rua, provavelmente, bandeiraço, essas coisas. É muito provável que isso aconteça. E eles estão com medo disso, não é? Porque a maior ameaça a esse governo, além da própria incompetência do governo do PT, é a presença do Jair Bolsonaro em terra brasileira, né? Então, o que eles estão querendo com isso? Fica sempre muito evidente o Moro se batendo com petistas. E isso é exatamente para colocar os dois no mesmo palco, tirando assim o Bolsonaro. Não vai funcionar. Nem importância o noticiário anda dando ao Alckmin. O mais interessante é isso, né? O Geraldo Alckmin é vice-presidente da República e não tem tanto destaque assim na mídia, já que o nome dele teria sido encontrado também na lista de alvos do PCC. Isso é muito estranho, né? É muito estranho. Mas eu vou repetir aqui, eu acho mais que é um novo elenco que eles querem para o Teatro das Tesouras, né? O sindicalista de elite e o ex-juiz da Lava Jato. Isso aí é mais do que óbvio, né? Mas vamos esperar os próximos atos dessa história. Por falar em Alckmin, né? Olha essa matéria aqui. Vocês lembram que tempos atrás o filho do Geraldo Alckmin acabou sendo vítima num acidente aéreo, né? Esse caso ainda está rolando, pelo menos na justiça. Então a notícia é essa aqui, ó. Juíza condena autor de laudo da queda de helicóptero com filho de Alckmin. Perito Hélio Ramaciotti, do Instituto de Criminalística de São Paulo, teria mentido em testes e análises. É tudo sempre muito estranho envolvendo PT e PSDB. Aliás, envolvendo políticos em geral, né? É tudo muito estranho. Mas vamos ler aqui, né? A Justiça de São Paulo condenou o perito Hélio Rodrigues Ramaciotti, do Instituto de Criminalística de São Paulo, a 3 anos de prisão pelo trabalho de elaboração do laudo sobre a queda do helicóptero em que estava o filho do então governador de São Paulo e eventual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em 2018, né? Na aeronave estavam Tomás Alckmin e outras 4 pessoas. Todos morreram. Ele também deverá perder o cargo no serviço público, o perito, né, pessoal? Mas vamos aqui prestar atenção em alguns nomes. Em seu relatório, concluído 5 meses depois do acidente, Ramaciotti, eu acho que é assim que fala, né? Afirmou que as pás da aeronave, prefixo PPLLS, da empresa Seripatri, de propriedade do empresário José Serepieri Júnior. Lembra desse nome aí? Esse aí é o proprietário do jatinho, cujo o candidato vencedor até então, né, vocês lembram, no final do ano passado, usou o jatinho do amigo José Serepieri Júnior, né, para ir até a Suíça. Lembra que ele disse que tinha sido convidado para participar do Fórum de Davos? E não foi, né? Foi para uma palestra lá de um patrocinador. Mas, enfim, esse cara agora ganhou um cargo de conselheiro no governo federal. Tudo, né? Junto e misturado. Vou reler aqui. Ramaciotti afirmou que as pás da aeronave se soltaram por desconexão na cadeia de comando, um dispositivo mecânico entre piloto e as asas móveis. Porém, para o Ministério Público, o autor da ação contra o perito, as afirmações de Hélio são cópia de trechos do laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que tem caráter preventivo e não pode, por força da lei, ser usado como base em processos judiciais. É tudo tão, assim, sinuoso, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, é sinuoso, né? São curvas ali que a gente não consegue enxergar direito. O laudo do Hélio fez a culpa recair sobre a empresa Helipark, responsável pela reforma do helicóptero. Após ouvir especialistas, o Ministério Público concluiu que a falha, se realmente existisse, teria impedido o helicóptero de levantar voo, ou seja, as pás se soltaram por outro motivo.
Após a denúncia dos promotores, o Instituto de Criminalística fez outra perícia e detectou problemas na manutenção das pás feita pela empresa Elibraz, em Itajubá, dias antes do acidente. Nesse segundo laudo, os técnicos apontaram que a pintura não respeitou o prazo de secagem de 1 semana indicado no manual do helicóptero. Não é estranho que eles tenham dito mais ou menos a mesma coisa que o técnico, né, o perito que foi condenado agora? E aí tem envolvimento. O helicóptero era do cara que é amigo do Nove Dedos. É muito estranho, pessoal. Eu fico assim pensando em N coisas, mas como a gente não só pensar pode até dar cadeia ultimamente, é melhor nem falar. Hélio Ramacciotti confirmou a cópia dos trechos, mas porque concordou com os termos. Falou também que estava sendo pressionado pela cúpula da Polícia Civil para acelerar as investigações. Na sentença, a juíza Carolina Espanhol March, que aceitou trocar a pena de prisão pelo cumprimento de serviço à comunidade, disse que o réu traiu a confiança nele depositada pelo Estado. De tudo isso, pessoal, a gente só pode imaginar o seguinte, né? Tem sempre um bode no meio da sala. E ele vai ser sempre o culpado por tudo que der errado. Sigamos. Próxima notícia aqui é essa, ó. Militar em função política pode ferir hierarquia das Forças Armadas. Eu falei disso aqui a semana passada ou na outra, né? Diz ministro da Defesa. José Múcio Monteiro defendeu nesta quarta proposta que tem o objetivo de despolitizar Exército, Marinha e Aeronáutica. Vocês lembram que eu falei aqui que o Tomás, né, o comandante-geral do Exército, estava ajudando a fazer esse projeto. Vocês imaginam por quê, né? Eles não querem correr o risco de um outro capitãozinho qualquer um dia chegar lá no Palácio do Planalto. Texto está sob análise da Casa Civil antes do envio ao Congresso. O governo do presidente sindicalista de elite está elaborando uma proposta de emenda à Constituição. O negócio para eles é pesado. É logo uma PEC. É para botar quente na instituição, né? Essa PEC obriga militares da ativa a se desvincularem das Forças Armadas caso decidam ocupar cargos de natureza política. Eu concordo com isso. O presidente Bolsonaro só se candidatou depois que se afastou das Forças Armadas. E é assim que deveria ser, né? Porque é muito fácil você pedir uma licença, só que eles vão ter que mudar o Código Eleitoral, né? Porque agentes públicos podem se afastar apenas 60 dias antes para poder se candidatar. Então, eles levam uma certa vantagem, né? E eles usam, né, a nomenclatura, capitão não sei o que, sargento fulano de tal, major não sei o que lá, coronel das quantas. Então, é uma prerrogativa que eles têm, né? Só que agora eles estão vendo que isso levou muito longe o capitãozinho, e aí eles querem, né, acabar com essa parada. Vamos lá. O texto, segundo Múcio, foi enviado para análise da Casa Civil. Abre aspas, você não pode imaginar como isso é salutar para o país e para a democracia. O militar tem carreira, ele serve ao Estado brasileiro, não a quem está no governo. Se você sai para a política e tem insucesso, volta, não é nem mais o mesmo militar e fica sonhando com uma nova eleição. Aí perde o princípio hierárquico das Forças Armadas. Mas a gente sabe qual é o objetivo, né, pessoal? É onde o presidente Bolsonaro tem uma boa base. A gente falou sobre isso aqui. Militares no governo Bolsonaro. Vocês lembram que a maior queixa da imprensa era sempre que tem muito militar ocupando cargo público. Vocês lembram disso, né? O governo anterior de Jair Bolsonaro se valeu de diversas nomeações militares da ativa e da reserva em cargos de natureza política. O próprio Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Entre os militares que ainda na ativa aceitaram cargos no governo estavam Eduardo Pazuello, estava na ativa e assumiu o Ministério da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, era general da ativa e assumiu a Secretaria de Governo, Braga Neto, era general da ativa e assumiu a Casa Civil, e Flávio Rocha, que era almirante e assumiu a Secretaria de Assuntos Estratégicos. A presença de militares da ativa no governo Bolsonaro foi alvo de críticas. Vocês lembram? Eles mesmos reconhecem, né?
Eu acho o máximo essa imprensa fingindo que é isenta. Questionado se os comandantes das Forças Armadas acolheram bem o texto proposto à Casa Civil, Múcio respondeu que eles participaram da elaboração da proposta. Foi uma criação de todos eles, os comandantes e nós. Eu já tinha falado isso aqui para vocês. Eu já tinha falado. Eu não avisei? Eu avisei. Mas isso aqui, para capitãozinho, eles odiavam. Odiavam. Para terminar, pessoal, vamos falar a verdade dos fatos, né? Agências de checagem veem politização em ação de Lula contra fake news. A gente falou aqui na segunda-feira sobre o Ministério da Verdade, né? As agências de checagem de fatos acusam o governo federal de apropriação indevida e politização do combate à desinformação, em ação contra as fake news com o site Brasil Contra Fake, supostamente de checagem de fatos, lançado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência no último final de semana. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Para as agências de checagem, né, não existe checagem de fatos feita pelo governo, porque o processo necessariamente precisa ser independente e apartidário. Olha, elas começam a desconfiar que o Ministério da Verdade é que vai definir o que essas empresas podem checar ou não, desmentir ou validar. Que interessante, a competição está ficando acirrada. Além disso, o site não segue os princípios básicos de checagem, como indicar de onde foram retiradas as informações usadas nas checagens e qual é a metodologia usada para determinar a veracidade, além de ter transparência no processo de escolha do conteúdo que será verificado. Tá incomodando, né? Começou, né? Segundo a reportagem, a agência Lupa diz que alguns conteúdos verificados são, na realidade, notas de esclarecimento do governo. É o Ministério da Verdade. Eles vão dizer sempre o que é a verdade que eles querem que seja veiculada, publicada e engolida pelo consumidor final, que é o leitor brasileiro. Abre aspas, isso não é checagem de fatos, é assessoria de comunicação do governo. Fecha aspas, diz Daniel Bramati, editor do Estadão Verifica, a agência de fact-checking do jornal Estado de São Paulo. Abre aspas para ele de novo. O governo tem o direito de esclarecer informações erradas sobre políticas públicas, mas isso não é checagem. Não queremos uma fake Brás, uma visão estatal sobre o que é fato e o que não é. Isso vai acabar se voltando contra eles. Os idiotas nunca se deram conta de que o Estado, né, tomando conta inclusive daquilo que a mídia divulga, ia ser um novo NAZI, né, pessoal? É contraditório para um governo que tem tratado o combate à desinformação como prioridade fazer essa politização no combate à desinformação, diz Natália Leal, diretora executiva da Lupa. Paulo Pimenta, ministro da SECOM, disse à reportagem que a intenção da plataforma nunca foi ser uma agência de checagem de fatos, nem concorrer com os checadores. Estamos apenas reunindo esclarecimentos de informações falsas sobre diversos ministérios e medidas do governo. Não fazemos checagem, até porque somos governo, não somos isentos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Até a próxima, pessoal. Tchau.